permitindo-lhe revelar sua íntima potência. Era este, precisamente, o fenômeno que agora se verificava. Esta descoberta de seu eu mais vasto, orientado para o funcionamento orgânico do todo, dava-lhe um indestrutível senso de equilíbrio, de domínio sobre os eventos, de independência, de paz. Divulgou, em publicações, os resultados deste seu reencontro. Foi compreendido, entendido às avessas, não compreendido, condenado. Tantos são os pontos de vista humanos. Mas isto não importava. O que realmente importava para ele era ter conseguido a plena maturidade. A divulgação dos resultados interessava apenas à cultura e ao melhoramento dos outros. Ele estava agora consciente de sua verdade e isto lhe bastava. Dentro desta mais vasta verdade, compreender o significado do seu destino de expiação e de missão, entender a infrangível verdade do Evangelho e o seu direito de confiar nela. Perder a riqueza de forma tão horrível, com tão nauseantes contatos, que não lhe ficara na alma nenhuma saudade, mas antes uma grande repugnância por ela e um sentido de piedade para os que a possuem. Portanto, a experiência dera plenos resultados e a lição fora definitivamente aprendida. Em compensação, encontrar uma riqueza inalienável e indestrutível, isto é, a libertação de tantas necessidades que a civilização impõe e ainda imensa satisfação espiritual, uma sensação de agilidade e leveza e de quase superioridade moral ante o mundo juiz e pronto a desprezar. Tornar a encontrar, muito viva em seu espírito, a sensação de Cristo e esta era a sua maior alegria. Já agora acontecesse o que acontecesse, compreendera também isso e era uma bússola sempre orientada. Sabia para onde estava destinado e para onde queria e devia seguir. Via, nitidamente traçada, a estrada que tinha de percorrer. 2. Agir. Resolvido o problema universal, definido e enquadrado nele o seu problema particular, podia realizar-se a si mesmo, dando a própria contribuição, livre e consciente, ao funcionamento do organismo universal. Sabia que não passava de um grão de areia no deserto, uma gota no oceano, mas estava consciente e operante. Sendo mínimo, podia dar tudo e, dando-se, entrar na comunidade universal dos seres que agem e vivem na execução do pensamento de Deus. Nesta direção podia agora, conscientemente, coordenar os seus esforços aos de todas as criaturas irmãs. Para subir até Deus, tornava-se membro e parte funcional do grande organismo, como roda aqui, por menor que seja, é indispensável ao mecanismo imenso. Sua vida adquiria significação tanto mais profunda e tornava-se música harmonizada com as mais longínquas esferas do universo. Nesta vastíssima atmosfera, unia-se a uma imensa realização do seu mais profundo eu. Sua vida movia-se em uníssono com a vontade de Deus e seu destino se desenvolvia de acordo com a sua lei. A realização de si mesmo atuava também de forma mais concreta, não apenas naquele sentido, mas ainda na prática de ações humanas. Sua maturação não o levara apenas ao conhecimento, mas à consciência de si e do universo, não à simples percepção das coisas, mas a um novo modo de existir que desejava ser ativo e operante, para se realizar também externamente, nos outros, nos seus semelhantes. Se ele havia conseguido sentir-se membro da comunidade de todos os seres do universo, tal se sentia, de modo particular, da comunidade terrestre, mais próxima, onde devia especialmente agir e realizar-se. Compreendia então que o grande passo de sua transformação não dizia respeito apenas a si mesmo, por mais importante que isso fosse, mas completava-se e se valorizava com outra finalidade. Enfim, a transformação implicava a explicação de sua missão terrena em que se manifestava agora pelas forças em ação no seu destino e que era a valorização prática de sua vida. Não podia aguardar só para si os resultados conseguidos. Divulgando-os, podia dar imediata contribuição ao conhecimento e ao bem da coletividade humana. Suas canseiras não ficariam encerradas nele,
não daria um rendimento evolutivo para ele apenas. Podia, finalmente, explodir e expandir-se também na alma de seus semelhantes. Devia dar público testemunho de suas experiências íntimas, para o bem de todos, mas também uma atuação mais íntima o levava a esse período de sua vida. A transformação interior que o atingira, difundia-se e, naqueles 10 anos, continuava a se desenvolver, fortificando-se como sensação, progredindo como poder e elevação. A realização do grande sonho da compreensão de tudo continuava, completava-se na realização daquela sensação das coisas divinas e da união com Cristo. A maceração interior que o amadurecera até a síntese do conhecimento, conduziu agora pelos caminhos da ascensão mística. No período de 10 anos que o esperava, percorreria esses caminhos, extremamente apressado, pois desejava alcançar a mais profunda assimilação, a maior profundidade. Esta forma de agir encontrava seu desenvolvimento e assim se completava. E todos eram caminhos de afirmação, de expansão máxima. Expansão de pensamentos, de atividade, de sentimento. Cada fibra de seu ser fora ajoelhada, mas dava agora seu rendimento elevado à superior potência do espírito. 3. Sofrer. A dor, como meio havia agora alcançado seu fim. Fora posta de parte, porque era preciso assimilar os resultados conseguidos. Sem esta assimilação, as provas não teriam sentido. Vencera corajosamente e o destino lhe concedia uma trégua, pois que a lei de Deus não quer a dor pela dor, como inexorável punição, por malévola vingança. O fim não é fazer sofrer, mas fazer compreender, macerar para progredir. Através da dor ele conseguira certa purificação, alcançar a luminosidade, realizar um refinamento, que lhe permitiram emergir, viver e construir, nas mesmas proporções, no plano espiritual. Agora, a negação se convertia em afirmação proporcional. Aquele destino ressurgia, demonstrando que não se sofre em vão, sobretudo quando se sabe sofrer. O passado dava seus frutos. A lei de esmagamento se convertia em lei de expansão. O Evangelho de Cristo era verdadeiro. Ele, não só se tornara adulto, mas fora fartamente compensado no espírito e as coisas da terra lhe haviam sido dadas em abundância. O voto de pobreza fora substituído por uma nova posição social. O conhecimento dos grandes problemas fora alcançado e seria divulgado em triunfo. As provas tinham sido compreendidas por ele, tinham dado o seu resultado e sua personalidade encontrava-se transformada. O seu destino, superadas as dissonâncias e harmonizando-se com o universo, estava em paz. A missão de bem revalorizava agora a sua vida. A fase mística coroaria a maturação espiritual completando-se-lhe a transformação biológica. A fase de expiação sucedia agora a realização em todos os campos. As 3 estradas convergiam para uma completa revalorização, no plano do espírito, de tudo quanto em seu ser fora destruído no plano da matéria. 14. Afirmações espirituais. Durante 10 anos sua vida foi uma festa de criação, uma contínua exuberância de espiritualidade, uma intensa alegria de viver, bem-fazendo e subindo, na mais profunda realização de si mesmo. Ele se harmonizara com o Criador e todos os seus atos eram um hino de gratidão ao Criador. Sua existência tornara-se um fervor contínuo de concepção e esta era a sua maior sensação da alegria de viver. Ele, que jamais pudera encontrar alegria no plano humano, encontrava-a finalmente no plano do espírito para onde se transferira ao centro de sua vida. Tudo isso representava para ele, em verdade, uma existência nova, plena de novas satisfações. Gozava dessa sensação de liberdade e de domínio que só o voo pode dar e que os répteis não admitirão jamais como coisa possível. Parecia-lhe possuir novos sentidos, sentidos da alma, pelos quais esta podia, finalmente, revelar-se, agora que a sua casca corpórea, macerada pela dor,
tornara-se mais transparente. O seu ser sentia-se como mergulhado num oceano esplendente e vibrante onde ele se multiplicava e se expandia, onde a sua consciência podia agora transpor os limites impostos à natureza humana, os limites do espaço e do tempo. Ele, que desde menino julgara inaceitável e sufocante, sentia que encontrara, agora, as verdadeiras dimensões do próprio ser, que chegavam ao infinito, e da sua verdadeira natureza livre, que estava no espírito. Assim, intensa de embriaguez, foi essa alegria que lhe pareceu quase uma orgia, a orgia da superação e da evasão que existe na velocidade, a orgia de liberdade e de luz a que se entrega o prisioneiro finalmente liberto do cárcere estreito e escuro. Ele havia encontrado a si mesmo, as suas alegrias espirituais, as verdadeiras alegrias, a sua vida, a verdadeira vida. O paraíso não é um lugar, mas um estado da alma. É a completa realização do mais nobre de si mesmo, e ele alcançará esta realização. Os caminhos do mundo se abrem diante de todos, tão bem adaptados e proporcionados aos seus desejos, como caminhos de afirmação, tinham sido para ele caminhos não adaptados à sua natureza, caminhos de negação. Fora, no mundo, um desastrado, um inepto e o mundo condenara. Rebelara-se. Destruir as circunstâncias de vida que o ambiente tentava lhe impor, afastar-as e agora encontrar a sua verdadeira vida, que não podia ser de matéria, mas de espírito, não podia estar como o mundo, mas contra o mundo. A adversidade, afastando seu espírito da natural projeção exterior, recalcando para o interior, guiara-o, não a natural dispersão, mas a uma concentração dinâmica, até a compressão do explosivo, constrangendo aquela profunda elaboração interior de que puderam nascer as grandes maturações. Doce, salutar e preciosa que o obrigara a reagir em busca de uma saída que não puderam encontrar senão elevando-se às formas de vida mais altas. É na reação que o homem se revela. Tudo isso o forçou a demonstrar a sua verdadeira natureza e a sair, para se encontrar no mundo maior, e aí conquistando a sua posição. Mais tarde havia de compreender ainda melhor as funções criadoras das provas e da dor, a cujo duro aguilhão devia ter se despertado em tempo e o ter percorrido um caminho que, de outro modo, jamais teria coragem de empreender. Se não fosse a dor, que outra coisa teria força de mover e fazer avançar o homem pelo caminho exaustivo de ascensão? Na maior parte dos casos, os seres humanos lutam com seus semelhantes e desabafam com outro sexo. Repetia com Beethoven, se eu tivesse sacrificado de qualquer modo a energia vital, que teria acontecido de melhor? Era cioso, mas em outro plano. Elegerá seus termos de comparação, seu rival e seu amor, um tipo ideal e se pusera a lutar desesperadamente para alcançar o supremo amplexo na identificação. Só neste terreno sentira-se digno de combater. Tivera que triturar para conseguir superar a animalidade humana. Mas, não se pode abdicar da própria natureza, nem das afinidades fundamentais do próprio tipo e destino. Neste campo, do qual a maioria nem mesmo suspeita a existência, tivera que se mover, porque ali ouvir o apelo do destino, a única verdadeira realização de si mesmo, porque for irresistivelmente atraído por aquela santa inveja de se exteriorizar, na qual se manifesta o choque de forças contrastantes que são a base da evolução. Conseguir uma forma de pensamento e de ação onde não existia o frustrado, o desviado, o fora da lei, o expulso da normalidade. Havia equilíbrio e harmonia na sua lei, com a qual se impunha a atenção dos seus semelhantes. O mundo não o podia aceitar senão como um desafio. O mundo só entendia a sua própria lei de luta que impõe a rebelião aos que querem ficar destruídos. Finalmente, um fato novo viera transformar a situação. Um fato que emergia do mistério, enviado pela divina providência, incrivelmente determinada a proteger aquela mesma decidida fé que ele tivera nela,
naquela sua vontade férrea que o mundo tanto condenara e que agora produzia frutos tão altos. E todos quantos o haviam desprezado olhavam-no agora admirados da inesperada revelação de capacidade de um inepto e interrogavam seu rosto sem compreender. O mecanismo dos instintos é suficiente para guiar uma existência primitiva. É, porém, instrumento muito impróprio para compreender o mais. Surgiam efeitos em seu ambiente que não podiam ser tocados com as mãos, mas de presença real. As causas, para as pessoas ignorantes, do complexo organismo das forças do destino, deviam permanecer um enigma. Andava agora, firmemente, pelo seu caminho, sem se preocupar com outras coisas. As novas atenções surgidas depois de tanto desprezo, deixavam-no indiferente como as anteriores, que eram de condenação. A incompreensão permanecia a mesma, na derrota como na vitória. A realidade interior e profunda da sua vida continuava sempre igualmente distante da psicologia de seus semelhantes. Como eles não tinham podido compreender o seu maior sofrimento, que fora a razão de seu espírito permanecer inconciliável com o mundo, nem aquele temperamento original que o impedia de participar da vida terrestre, agora não podiam compreender a sua maior alegria, que era de ter encontrado no plano do espírito seu verdadeiro centro vital de atividade. Deste novo estado, das incompreendidas afirmações espirituais, restavam as consequências, restavam os fatos. E os fatos não podem, mesmo para quem não os compreenda, deixar de existir. As consequências sensíveis da invisível intervenção das forças da divina providência chamavam a atenção geral. Ele tinha agora uma posição social. Escrevia e publicava, seus livros se vendiam. Estava cheio de vigor e de entusiasmo. Trabalhador incansável, dava provas de inteligência e de vontade. Em vez de ficar esmagado com seu fracasso econômico, mostrava-se muito satisfeito e corajoso. De muitos modos, provava ser um vencedor. Caprichos da sorte, diziam alguns. Cada um tem seu gosto, diziam outros, sem saber ir mais adiante. O que impressiona as pessoas são os efeitos. As causas são muitas e podem ser uma opinião, mas os efeitos não se discutem. As pessoas olham, julgam e correm fanaticamente, cegamente, atrás dos que vencem. São atraídas pelo instinto, inspiradas pela lei biológica da seleção. Fascinadas, como a falena, giram em torno de uma chama até queimar as asas. Aqui estavam fatos, aqui estava o sucesso, essa coisa estupenda sobre a qual não se raciocina mais, tão admirável que não admite perguntas e indagações a respeito da procedência, do mérito que existe nela, até mesmo dos erros que possa conter. A vitória adora-se, assim como a derrota despreza-se. Assim é o mundo. Se o vencedor é um assassino e o derrotado um mártir, o mundo não compreende senão mais tarde, quando o mártir for liquidado sem remédio. E o mundo lhe fará um monumento, não para glorificar o mártir, mas para sufocar os remorsos de tê-lo massacrado e para melhor utilizar-se, em vantagem própria, daquele pretexto de mérito e virtude. E ele, agora, aos olhos de toda a gente, vencera. O inepto, o sonhador inútil, o miserável, sabia agora fazer muitas coisas e, portanto, os seus sonhos não deviam ser tão idiotas, se no que ele escrevia se encontravam tantas verdades, e, o mais importante era que se encontrava bem economicamente, porque o seu trabalho lhe rendia o bastante para fazê-lo independente. Os intrigantes, os que o desprezavam, começaram a levantar a cabeça e olhá-lo, pasmados. Convenceram-se de que a realidade dos fatos era inegável e, diante da constatação irrefutável, não puderam resistir ao desejo da admiração. Não há nada mais instável do que os estados psicológicos. É o que se diz dos outros que é digno de fé. Parece que apesar de toda a mania de julgar, ninguém sabe julgar a si próprio. A admiração de terceiros, dos estranhos, aquela que vem de fora de casa,
de longe, é a mais convincente. E quanto mais de longe vem, mais convincente é. E assim, para se fazer admirar e conhecer do vizinho de casa, é necessário, às vezes, que a admiração tenha feito a volta do mundo, porque, se ela vem do ponto cardeal oposto, então sim, é plausível. Se vem do exterior é interessante e se vem do outro hemisfério é irresistível. Assim, a admiração se reforça, cresce, se estende e se torna estima, isto é, aquela corrente de favor com que socialmente se circunda e se define um indivíduo. Assim se realiza lentamente, em torno dele, a estranha reviravolta, estranha para quem atribui um sentido sério à vida, aquele que aqui se sustenta. Reviravolta que era como o lento girar para o sol dessa flor que se chama justamente girassol. E, parece mentira, ele era agora admirado e estimado mesmo por aqueles que antes haviam rido dele, mesmo por aqueles que, quando estava vencido, mais o desprezavam. Assim são as convicções humanas. Afinal, é lógico que a vitória seja tanto mais admirada e a derrota desprezada quanto mais o indivíduo que julga é fraco, vil e constrangido a mentir. Ele olhava e sorria, sempre longe da algazarra humana. Este seu primeiro ensaio de notoriedade, em lugar de o entusiasmar, deixava desiludido. Os triunfos mundanos não o seduziam, porque os via dos bastidores. Via que a glória não lhe dava o amor de seus semelhantes, nem a estima, nem a satisfação de os haver melhorado. Ao contrário, o aparecer em destaque no horizonte psicológico equivalia a excitar a cupidez, os instintos de exploração, de inveja e uma secreta reação demolidora. Repudiava tais frutos como prêmio aos seus trabalhos. Ser conhecido significava, pois, perder liberdade e paz, coisas tão necessárias à sua produção intelectual e profunda vida de espírito. Quanta gente vazia que corre ao primeiro rumor, se interessava agora por ele. E essa gente julgava, media tudo, e era preciso suportar o seu vão falatório. Que a tribulação, aquelas apreciações sem sentido. Depois, lembrava-se de que os livros não lhe pertenciam mais. Pusera neles sua própria alma, não podia mais nada acrescentar, evitar ou modificar, pois que fixavam, irrevogavelmente, a sua figura espiritual. A cristalização de si mesmo, vivo, num passado formal, sufocava-o. A obra concluída encarcerava, ao menos por um lado, o seu espírito, e fechava a sua vida. Ocorreu-lhe então que o homem chegado à glória é uma estrada percorrida, um cadáver de que a vida deseja se desembaraçar depressa. Seu pensamento já agora não era mais seu, era o pensamento dos outros e, movido por outra vontade, andava por onde os outros desejassem. Isso lhe bastou para sentir o amargor que está no fundo das aproximações humanas, a vaidade e ilusão que existem nas coisas da terra. E então sentiu bem claramente que, se tivesse seguido os caminhos do mundo, não lhe restaria senão a sensação final de anulação. Voltou a olhar para horizontes mais vastos e confortou-se na verificação de suas novas realizações espirituais. Quando humanamente triunfava, estimava-se menos que antes, quando sofria, porque aquela era a hora maior de sementeira, e esta era apenas a hora da colheita. Ele se alegrava diante do resultado de seus esforços. Os espíritos eleitos compreendiam e ele podia fazer o bem. Era uma hora de abundância espiritual. A cefa se faz sob o sol quente, depressa, sob a embriaguez da vitória que é sempre, em todos os campos, a maior exaltação da vida. Não há tempo agora para a mente se deter a prever qual será o rigor do próximo inverno. Quando ele chegar, veremos. Agora é festa, e basta. Ele estava toda entregue à grande colheita e ceifava em grande quantidade mês abundante, e acumulava. Tinha pressa de colher tudo. Não queria, não podia perder nada do instante intenso, mas sempre em fuga. A sua alma era um incêndio, mas ele estava ali presente em plena consciência e, embora ardendo,
Observava e registrava tudo. Uma grande, impetuosa, destruidora corrente de pensamento atravessava o seu espírito e ele tinha um duro trabalho para contê-la, dentro dos obstáculos da palavra, para canalizá-la na forma de redação, para discipliná-la no desenvolvimento conceptual que jorrava de sua pena. Naqueles 10 anos desenvolveu uma atividade enorme, sem repousar nem por um momento, num estado de tensão criadora que devia depois acalmar-se, pois de contrário o destruiria. Mas, a própria febre o sustentava. E, nesse estado lançou uma produção literária tamanha, que mais tarde o assombraria por ter sido capaz de tanto. Não se pode explicar o arroubo e o triunfo de certas festas do pensamento a quem não as experimentou e não está espiritualmente desenvolvido para as compreender. As orgias humanas nada são em confronto. Todo ser tem uma sensação de expansão além dos sufocantes limites do espaço e do tempo, navega no seu elemento infinito, acima de todas as dimensões humanas de poder, de domínio, de limpidez de visão. Numa exaltação não sensorial, de superfície, mas tão espiritualmente profunda, tão mergulhada na substância do ser, que se poderia definir como um arrebatamento. A verdadeira concepção é, realmente, um êxtase e uma visão. E tal era para ele. Um turbilhão de correntes espirituais envolvia-o, arrastava-o fora de si, não sabia para onde, de visão em visão. Seu olhar interior assistia, pasmado, à dilatação dos horizontes na vastidão dos planos da intuição, levado em novas dimensões conceituais, até a sensação da grandeza infinita do funcionamento orgânico do universo. O pensamento parecia-lhe verdadeiros relâmpagos, imprevistos, vivos, cegantes como centelhas. Acompanhava-o a custos sua pobre pena. Não conseguia registrar tudo e seu coração entumecia na exaltação da alegria da concepção. Parecia-lhe até que este pensamento nascia de um novo gênero de amor espiritual que o descia do céu, inflamando-o como um turbilhão de fogo. E ali estava ele, pobre escriba, mas consciente registrador, fiel e namorado executor. Em torno, sobre a terra, silêncio. E o grande campo adormecido sob o céu estrelado. A luz débil de uma lâmpada, uma pena corre rápido e sem rumor, como sem rumor correm as estrelas pelo espaço sem fim. Não há ao seu lado senão um maço de papéis em branco. Mas por dentro há um incêndio de pensamentos, de fé e de amor. Certamente, lá do alto, o bom Deus olha e sorri, piedoso e benigno porque um desgraçado, no fundo do inferno terrestre, levanta o olhar para ele e, cheio de fé, acredita que o sente e lhe obedece. Quem sabe? Quem pode dizer qual o mistério daquelas horas sublimes? Quem pôde dizer que coisas, realmente, ardiam naquele incêndio? Sabe-o a ciência? Sabe-o a religião? Ninguém foi testemunha. Os metros comuns não servem para medir as expansões da alma. Ele sabia apenas de sua fé grande e sincera e na simplicidade desta fé, ardia, ansioso, somente por obedecer e dar-se. Será assim tão imperdoável culpa para o mundo crer e dar-se? E por que se diz, então, que só a fé basta e tanto se exalta o altruísmo? Ele cria, e isto lhe bastava. E abandonou-se à infinita potência criadora da fé. No entanto, diante do mundo prático e cético, um homem que assim agia desprezado. E a sua, não era uma fé inerte, mas feita de cansaço e sacrifício. No esforço para seguir e realizá-la, ele se dava e se consumia. Porque o mundo o considerava um ingênuo. Porque, na prática, se estimam e se exaltam aqueles que demonstram egoísmo e que são os hábeis acumuladores de riquezas, talvez tão sem escrúpulos que podem constituir o verdadeiro perigo social. Haviam-lhe lançando em rosto que seus esforços não rendiam dinheiro e retornaram ao tema de sua imperdoável inépcia. Mas ele estava absolutamente nos antípodes do tipo corrente de homem-máquina acumulador de dinheiro. Acumulava bem outros valores e no seu campo era o lavrador e o escrupuloso economizador.
Se, por um princípio superior, desprezava o rendimento econômico, que rendimento moral tinha em compensação? Como se sentia hábil neste campo, e que resultados obtinha? Parecia estar em ócio. Quanto mais intenso era seu trabalho, tanto mais procurava esconder-se, para não ser perturbado. Parecia repousar, e todos diziam, mas ele não faz nada. Mas depois se surpreendiam vendo o resultado tão evidente brotar daquele nada e daquele ócio. Em cada passo, em cada movimento, em cada atitude que tomava, encontrava-se em irredutível contraste com o mundo. Naturalmente, não podia ser compreendido, nem admitido, porque dava às coisas do espírito a mais extrema importância. Por enquanto, estava protegido por um mal-entendido, graças ao qual o mundo o apreciava por efeitos secundários derivados de seu novo estado e ao qual ele não dava a menor importância. Realmente, só um mal-entendido podia servir de base a um acordo, que em verdade era fictício e breve, entre ele e o mundo. Ele podia gozar da inapreciável vantagem de ser deixado em paz. Que mais podia pedir aos seus semelhantes? O mal-entendido podia se manter e estender pelo fato de lhe trabalhar em silêncio, sem fazer alarde de si, sem usar daquela propaganda que usam os que desejam figurar no mundo. Suas metas eram diversas. Movia-se não por vanglória ou por vantagens materiais, mas para obedecer à imposição que deriva da compreensão de seu destino. Nada tinha para exibir, porque nada pedia aos outros. Nada esperava dos outros, ai deles. Cuidava de construir como podia, sozinho, em plena sinceridade, crente em Deus, por íntimo sentido de missão. Também no método ele estava nos antípodes do mundo. Mas, sob o mal-entendido incubava-se a discórdia, que era de substância, profunda e insanável. De um lado, ele, ativo no espírito, ligado ao Evangelho, progredindo sempre pelo caminho da ascensão mística, e de outro, o mundo, ativo na matéria, vivendo em desacordo com o Evangelho, sempre mais preso aos interesses terrenos. À medida que o seu destino se desenvolvia, as duas estradas se faziam mais divergentes e inconciliáveis. O desafio era, por enquanto, latente, mas era já uma semente que havia de se desenvolver e que lentamente chegaria à maturação. Muitas provas haviam tornado aguerrido aquele homem para que ele personificasse o desafio e dirigisse a batalha. Cedo ou tarde o mal-entendido deveria dissipar-se, para revelar o íntimo desacordo, e levá-lo a um embate, pois que tudo é luta na vida, também no espírito, e nada se consegue sem luta. Sua alegria era grande e ele gozava agora um grande triunfo. Mas, no contínuo progredir de todas as coisas, meta nenhuma pode exaurir-se em si mesmo e nenhuma conquista deter-se com a sua consecução. Cada vitória que, dormindo sobre os louros, não queira transformar-se em podridão, cada vitória verdadeira, sadia e positiva, contém em si o germe de uma nova batalha. É a preparação de um novo esforço. Mas somente assim ela pode ser também a preparação de um novo triunfo. 15. Sofrimentos e visões. A sua grande festa do espírito, a sua exultante euforia, o florescimento daquele complexo destino durou 10 anos. Neste período, abandonou-se plenamente na alegria do cumprimento de sua missão. Nos únicos 2 meses que, no verão, o seu trabalho lhe deixava livres, conseguiu escrever 1 milheiro de páginas que publicou em artigos e volumes. Sentia a concepção tão madura e pronta dentro de si, que não lhe tomava tempo. O trabalho normal de preparação cultural, bibliográfica, de assimilação do argumento estava já automaticamente realizado. Não precisava senão do tempo indispensável para a compilação material da escrita em 2 vezes. Uma primeira, ilegível para os outros porque feita com extraordinária rapidez, e uma segunda, cuidada, clara, para o editor. Os períodos nasciam já quase sempre automaticamente harmônicos e coordenados, a palavra vibrante e espontaneamente fundida ao pensamento,
em estilo rebuscado, sem dúvidas, sem penosas incertezas, sem necessidade de corrigir ou refazer. A prosa era um ímpeto de paixão e de conceito. Alternadamente, segundo o argumento, ele sentia ardeiramente no coração, e vivia nesta chama da qual sentia ter saído e por cujo intermédio estava sempre alimentado. Esta chama tinha a função de criar os escritos ardentes que nasciam nele em rápido incêndio e de transformar o nosso homem, operando nele ainda mais intensa maturação espiritual. Vários elementos e momentos se interpenetram cooperando para a maturação desse período. Primeiro, a maturidade de um destino em pleno rendimento. O sujeito em alta tensão espiritual, da qual jorrava a produção contínua e no qual reside a sua realização no cumprimento da missão. Estado de grande rendimento também como resultado prático. Segundo, no exterior, um mundo surdo e negativo que admira só o lado espiritualmente insignificante do fenômeno, isto é, a posição econômica concedida ao sujeito pela divina providência, somente para que ele tivesse na terra em que se apoiar, sem lhe faltar o necessário. Ele está, temporariamente, afastado deste mundo por uma incompreensão que se transformará em agressão à medida que, continuando a publicação de suas obras, melhor se compreenda seu pensamento. Há, todavia, pequena minoria de eleitos que será chamada a colaborar, e compreende e encoraja. Apoio concedido pela providência para que a missão se pudesse cumprir. Terceiro, a alta tensão espiritual, a permanência do sujeito nesta elevada atmosfera, neste estado de graça, permitiram-lhe a aceleração da maturação evolutiva, a uma tão rápida expansão de todo o seu ser para o alto, que o fenômeno se precipita da fase inspirativa na catarse mística e o registro conceitual transforma-se em contemplação e visão. Com esta realização suprema conclui ele este período. A grande força que sustinha tudo era o seu íntimo incêndio espiritual. No momento, vivia disso e, mesmo exaurindo-se, não desistia, não sentia cansaço. Depois, a satisfação interior juntava-se à pura e intensa do triunfo exterior. Os seus escritos tinham encontrado subitamente os melhores editores e se traduziam e divulgavam no exterior. Como escritor, ignorado entre os mais ignorados, surpreendeu-se e explicou o milagre com a intervenção, também nesse campo, da providência que agora tão decididamente lhe abria novos caminhos. Em sua vida privada, já obtivera provas surpreendentes. Também aqui uma inteligente convergência de forças queria, preparava e agia. Ele, marinheiro de primeira viagem, navegava em pleno oceano, na tempestade, entre tantos escolhos, sem os evitar e com êxito. Alguém devia, certamente, dirigir por ele, pois estava absorvido no trabalho de execução. Avançava com segurança e sucesso, sem hesitar, deixando-se guiar por um instinto que resolvia e concluía, sem lhe revelar a análise nem o segredo de suas operações. Era a hora da abundância e nenhum auxílio se recusava. Seu nome se divulgava e se tornava notório. Por um momento, ele foi quase tão humanamente ingênuo a ponto de acreditar na fama. Mas, não experimentar ainda senão uma pequena parte dela, e já compreendera que amargo engano ela significava e tratou de se livrar dessa ilusão na qual tão facilmente se cai. O mundo via os efeitos práticos, admirava e aplaudia justamente esse mundo que de novo se preparava para condenar. Alguns, de espírito de eleição, tinham compreendido não os rumores, mas as originárias alegrias e dores. No entanto, nem tudo era sempre festa no seu trabalho. Havia as horas de embriaguez da concepção, havia os auxílios da providência, que pareciam miraculosos, havia a realização de si mesmo em resultados concretos. Mas havia também o cansaço do trabalho, as resistências estúpidas do mundo cego e inerte, o tormento de mil pequenas dificuldades que precisava superar por si mesmo. Já estava assoberbado por outro trabalho que lhe tomava as forças e a energia.
Tinha que roubar horas ao sono e o organismo ressentia. Violava a lei do equilíbrio impondo-se um esforço demasiado violento, que a natureza havia de lhe fazer pagar. A alta tensão nervosa exauria-o. Em volta, tudo ficava indiferente ao seu fragílimo estado de hipersensibilidade. Continuava a caminhar pela sua estrada, ignorante da tensão que o empurrava, às vezes, brutalmente. Ninguém compreendia, nem admitia este segundo trabalho, esta sua segunda vida invisível em que se atormentava. Os seus superiores exigiam dele, justamente, constante rendimento. A vida tem suas leis desapedadas. E ele não tinha senão os seus pobres meios para avançar, e temia que lhe pudessem vir a faltar as forças antes de terminar toda a obra. As férias de verão oficialmente significavam repouso. Quando ele, exausto de seu trabalho, retornava às ocupações humanas, os superiores o esperavam para lhe dizer: agora que repousou bastante, trabalhe. E ele trabalhava. Era um trabalho monótono, insípido, tão anti-intelectual que o estupidificava. Fora apanhado justamente no período de mais violenta produção, por um superior sem energia, nem discernimento, mas em compensação implicante até o exagero. Pobre infeliz! Quem sabe em que miséria física e moral terá lutado pela vida? Não era capaz de compreender que não tinha o direito de se fazer e socorrer por quem estava em piores condições que ele. Quando, finalmente, se foi embora, foi uma libertação para todos. Morreu a mãe de nosso protagonista, pois tiveram a coragem de não lhe dar nenhum dia de licença. Uma vez fizeram-no voltar de mais de 100 quilômetros de distância, quando estava nas férias de verão, perdendo um dia de viagem, apenas para fazê-lo escrever 2 palavras esquecidas numa ata. Coisa de loucos. O nosso homem amava o trabalho eficiente, não as inúteis formalidades burocráticas. A perda de tempo sempre lhe parecia um crime. Nestes pequenos contrastes, na resistência cotidiana de uma vida simples e pobre, ele se temperava. Certas humilhações tinham a força de lhe aprofundar o pensamento e de lhe adoçar o julgamento de seus semelhantes, que são mais doentes que maus, embora relativamente culpados. Evangelicamente, suportava e exercitava as virtudes da humildade e da paciência, desprezadas pelo mundo que exalta a força e a vitória. Em certos momentos, desdobrava-se, e como esteta da beleza moral, contemplava suas condições de vida. E achava moralmente artístico alguns contrastes violentos, achava moralmente confortadores certas condições de abatimento humano. Em cada momento ele era, sempre, o irredutível inimigo do mundo, a ponto de não encontrar a sua própria exaltação senão na renegação, na subversão, na destruição de tudo que o mundo exalta. O seu trabalho desenvolvia-se no local de um velho convento. Às vezes tinha de ficar trabalhando até tarde da noite para terminar qualquer serviço atrasado. Acontecia, com frequência, ter diante de si uma daquelas terríveis atas, prosas sem sentido em que o superior examinaria, depois, até as vírgulas. E tinha de preparar diversas. A mente fugia para outros lados. Por dentro ardia um incêndio de pensamentos vivos, anelantes, que não sabiam ossificar-se de uma ata. Tinha de escrever e a mente rebelde divagava, tanto mais ativa quanto mais detestável era o trabalho a realizar. O edifício era frio, desolador, tétrico no silêncio, e na solidão. Daquelas paredes nuas emanavam vibrações pesadas que lhe davam penosa sensação de tristeza. A pena parava e a mente divagava. Aquele mosteiro parecia-lhe a cartucha de Valdemosa onde Chopin, aterrorizado por íntimos pavores, compunha em seu pobre piano maiorquino, sozinho, na noite tempestuosa, os amargurados prelúdios. E também, como Chopin, ele via desfilar pelos tétricos e silenciosos corredores uma procissão de frades salmodiantes, à incerta luz de candeias. Fitava os olhos mortos e perguntava:
Quem sois? Por que a vida e a morte? Por que vivestes? Por que sofro? Por que se deve sofrer tanto? E a fila continuava e desapareciam quem sabe onde, com o cântico lento e dilacerante. E ele despertava sobre a ata. A vida batia-lhe com ela na face, como bofetada. Voltava para casa à tarde, seguindo caminhos escuros e solitários. No inverno fazia muito frio naquele povoado de montanha e ele morava justamente numa garganta entre morros, onde a ventania soprava com violência. Mas, o que ele temia eram os homens e não os elementos. Sua casinha estava situada entre ásperos escolhos, aberta para o vale onde dominava o vento. Era simples e pobre, e em torno, a força dos grandes movimentos telúricos parecia ter imobilizado as massas em atitudes de gigantes. Essa paisagem estava em perfeita sintonia com seu espírito, paisagem toda feita de força, com evidentes lineamentos audazes e violentos nos quais a vertical era dominante. Estava em perfeita sintonia com seu espírito, exprimindo mesmo o doloroso anelo de ascensão, essa paisagem atormentada, contorcida como se o espasmo de uma íntima dor criadora tivesse ficado impresso na sua carne martirizada. Quanto devia ter lutado essa terra forte e ousada para elevar-se a essa altitude! Aquelas ciclópicas contorções telúricas pareciam falar-lhe do profundo tormento construtivo da ascensão, de que ele próprio sofria. Também a terra, no seu plano evolutivo, muito havia lutado e certamente sofrido, para poder chegar à formação daquelas soberbas catedrais de rocha, obedecendo ela também à lei que ordena que sem o profundo e íntimo trabalho não se pode construir coisa alguma. Ele que, com audácia semelhante, tentava construir a catedral do pensamento, via-se na tensão daquelas agulhas de pedra e se encontrava a si mesmo, meditando como, para chegar também ao vértice do espírito, fosse necessário atravessar e sofrer as mesmas convulsões, iguais desabamentos de planos inteiros de consciência e semelhantes reações de imersões salvadoras. Em seu quarto não havia senão um leito, não havia ali outros seres humanos para disputar-lhe a estrada, livre para se comunicar com o céu. Quando voltava, a casinha estava deserta. Tudo estava em ordem, como deixara, mas faltava o calor do afeto. A temperatura da casa era muito fria, mas isto não era nada. Ela era fria, sobretudo para o coração. Era angustiante. Às vezes sentava-se, sozinho, nas escadas diante da porta, sem ter coragem de entrar, para não sentir aquele gelo. Também aqui se temperava. Certas solidões, intensamente dinâmicas e fecundas, são sofrimento útil e precioso. A sua solidão não era nem pacífica aquiescência, nem inércia de espírito. Era um silêncio desejado e apenas exterior, para melhor ouvir a voz de Deus. Era uma calmaria aparente, plena das mais macerantes tempestades e laboriosas maturações de alma. Era uma inércia das coisas admitida apenas para não perturbar o ardente dinamismo interior. Era uma sufocante compressão de fora que condicionava a explosão criadora interna. A gélida privação de afetos humanos é, talvez, um constrangimento necessário para se encontrar o amor evangélico pelo próximo. Passava os longos invernos de montanha naquelas solidões geladas e nervosas entre as tempestades e os montes. A solidão é espantosa e sublime. O homem comum lhe tem quase medo. Encontra-se sozinho diante dos grandes mistérios da vida que dá vertigem. Sufocam nos grandes silêncios onde falta o eterno e a alma escuta. É como se ele não tivesse força para se apoiar nos pontos de referência situados no absoluto, por cima do seu cotidiano relativo. Mas o nosso homem não temia aquele silêncio. Solidão gelada, digna de ser vivida. Bem, dizia ele, à porta da minha casa, a humanidade hesita, cala-se, não entra. E o seu vulto, batido pelo pensamento, curvado pela dor, o seu olhar triste e profundo, tornava a voltar-se para o alto, para o céu. Visões desciam, então, a confortá-lo e,
Então, mais forte se fazia o turbilhão de sua vida espiritual e o seu ser se expandia para o alto, inebriando-se de liberdade. Sentia quanto fazem bem à alma e quanto são necessários estes grandes e terríveis silêncios, para chegar ao fundo, onde está a realidade das coisas, além das aparências e das ilusões humanas. Renunciava à vida de todos para conquistar uma nova vida. Recebia revelações que depois divulgava em seus escritos. Tinha que descer muito profundamente para ouvir a voz de Deus. Seus leitores pensavam que o êxito inspirador, que tudo parecia criar de golpe com tanta espontaneidade e facilidade vinha-lhe gratuitamente, sem esforço. Não. A lei é aqui, sem dor não há criação. Sabia quão duramente merecia aquela inspiração vertiginosa, com que profunda maceração na dor e com que lenta maturação fora preparada. Sabia que somente sob tremendas chicotadas do destino podiam nascer certas páginas que pareciam escritas com sangue, que somente sob o estraçalhar do espírito podiam surgir aquelas palavras que soavam com o timbre do bronze, aquela concepção lampejante e profunda que parecia mover a essência das coisas. E sabia também, e muito bem, que a vida do espírito tudo pede e exige para si, não podendo competir com os lucros, os interesses, as satisfações humanas. Precisava, portanto, fazer o mínimo daquilo que é humano, que é terreno, e negar comodidades ao seu corpo, para ser livre no espírito, independente de tudo e de todos, para que nenhuma necessidade material o fizesse cortejar os bens terrenos e aqueles que os possuem. Urgia possuir a coragem heróica de não ter piedade de si mesmo, pois que sem sacrifício e renúncia não se realiza a missão e não se consegue chegar a elevado destino para o bem dos outros. Sabia que para criar é preciso purificar-se e que para se purificar é preciso arder e consumir-se. Para ouvir a música de Deus e fazer explodir o irrefreável canto interior, teria que viver a trágica surdez de Beethoven, a consumpção de Chopin e os tormentos de Catarina de Siena. Devia voltar as costas ao mundo para poder voltar a face para Deus. Sabia que o caminho empreendido implicava um empenho sério e tremendo com Deus e consigo próprio, de perseverar na luta contínua do espírito até conseguir a libertação no espírito. Tinha que morrer para renascer. Devia ter, primeiro, sentido toda a sua dor e a sua parte da dor do mundo, porque só quem se dá em holocausto e superou o martírio da própria humanidade, pode ressuscitar no paraíso e ouvir a música divina. Cada uma de suas palavras gritava ao mundo que, sem o sofrimento profundo, nenhuma grande criação é possível. Sem despedaçar a alma a inspiração não vem, porque até ao céu não se chega. Para chegar ao triunfo era necessário trazer sempre alta em nome de Deus a chama sagrada, queimar-se no incêndio das labaredas para que levasse a Deus a voz de sua alma até o último alento. Sabia de tudo isto e se atirava ao duro trabalho, lutando tenazmente, em silêncio. Assim vivia em simplicidade, reduzindo ao mínimo, para ser livre, as necessidades humanas que servem à matéria, totalmente preso a uma gigantesca vida do espírito. No exterior, nas maravilhas do Criador, a magnificência da obra de Deus, no interior uma ciclópica tempestade de pensamento. Outras coisas mais próximas traziam sofrimentos à sua alma. O povoado era pequeno e, como todos os povoados, estava ávido de tudo indagar, para se abastecer daquela nutrição cerebral necessária a todos. Os mexericos reinavam como mosquitos importunos, girando-lhe sempre em torno. Ele se reduzir à vida de um frade, solidão e trabalho são fraco alimento para o apetite dos curiosos. Parecia-lhe viver sobre o palco, diante de uma plateia. Aquela observação contínua e, sobretudo, a frivolidade com que era exercida, incomodava-o. Nada é mais terrivelmente desapredado que a inconsciência irresponsável. Só os maiores imbecis são capazes de cometer as mais atrozes crueldades e por isso mesmo merecem perdão.
Os rapazes que andavam pelas estradas daquele povoado montanhoso sentiam-se no dever de, apenas o viam, insultá-lo com palavrões e, naturalmente, por excesso de coragem, sempre de longe. E ele indagava que grau representavam aqueles rapazes na evolução espiritual humana, que lei biológica do desconhecido instinto movia o insulto tão pronto e sinceramente sentido daqueles inconscientes. Nascidos ontem, eles sabiam perfeitamente repetir as cenas velhas de 20 séculos, mas sempre novas e renovadas, da crucificação de Cristo. Certos juízos que faziam dele, com superficialidade e ligeireza, amarguravam-no. Há vidas obscuras, tristemente aprisionadas no silêncio, dores mudas que, mais que as outras, merecem respeito. Não sabia explicar certa persistência na maldade senão levando a conta de profunda inconsciência e de completa insensibilidade. O riso escárnio do julgador está perturbado pelo terror de poder compreender e dever admitir que, naquele silêncio existe um drama que não se ousa afrontar e, em consequência, há também um heroísmo que olha tudo de cima. Talvez haja nisso um destino de trabalho e de dor que, para ser mais trágico, se veste de ridículo. Faziam-se dele os mais disparatados juízos. De certo, quase ninguém compreendia. Entre outras coisas, ele não era considerado religioso, porque era pouco praticante. O mau cheiro emana da multidão mesmo quando está nas igrejas. As verdadeiras preocupações que ele sentia dominar o espírito sufocavam-no. As emanações espirituais daqueles ajuntamentos tolhiam-lhe a respiração e ele tinha que fugir. E assim passava por misantropo, soberbo, incréu. Sofria por verem muitas pessoas devotas à virtude reduzida a pretexto para censurar o próximo, por ver tanto zelo na subversão do evangelho. De outro lado, como poderiam renunciar a isso se tinham conseguido, quem sabe com que estratagema, realizar a difícil tarefa de conciliar o ímpeto dos instintos agressivos com a persuasão, embora ilusória, de assim poderem conquistar o paraíso. Ele perdoava e não deixava passar a ocasião de, em segredo, ajudar. Em lugar de se magoar, sentia que ao julgamento de um pequeno mundo não devia dar importância alguma, pois era muito fácil compreender quão pouco isso valia. Quando se encontrava diante da má vontade do próximo, dizia a si mesmo: quem deseja me fazer mal não pode senão fazer-me bem, só pode fazer o mal a si próprio. Não posso nem devo tolher-lhe o direito de experimentar e, sofrendo, compreender. Não tem culpa da sua involução, insensibilidade, ignorância das leis da vida. É bom que sofra. Mas eu devo perdoá-lo e tenho que o ajudar a redimir-se. Apreciava o contínuo recuo das coisas e das pessoas porque o destacavam da terra. Aquele silêncio, aquela solidão desolada, aquele desconforto na luta contra os elementos, o trabalho, a tolerância e a incompreensão, ele sentia bem no coração. Eram as condições de sua ascensão espiritual. Que profundidade de sensações íntimas naquela tristeza, que intensa vida interior, que fervor de maturação. Ele que compreendia, apreciava e tanto amava estas coisas, nelas encontrava grande recompensa. Sabia como são necessárias, para se conseguirem certas conquistas espirituais, as condições de sofrimento, sobretudo morais, lacerando, destacam, destruindo, criam. E toda uma elaboração íntima que renova. E ele a gozava profundamente. Algo do mundo do espírito descia para compensá-lo da falta de satisfação das necessidades mais elementares e fundamentais da vida de sentimento. Enquanto que aos estranhos parecia misantropo e egoísta, era, em verdade, uma alma ardente e apaixonada. Tinha necessidade de expansões superiores. As pessoas comuns, mesmo boas, lhe pareciam terrivelmente superficiais, vazias, inertes e absolutamente incapazes de compreender como se lhe afiguravam assim. Uma voz íntima lhe falava sempre na alma e ele se punha a escutar. Eram colóquios em espírito,
feitos somente de pensamento, sem sons nem forma de palavras, mas plenos de conceitos e de bondade. Havia toda a substância de um ser pensante, mas nada de sua aparência. Os seus sentidos não viam nem ouviam, percebia igualmente com os sentidos da alma uma vibração bem individualizada que se dirigia a ele e o tocava. E